seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Network Fitness. A nossa audiência está cada vez mais alta e a gente tem o prazer aqui hoje de estar junto também com o Caio. Sempre, sejam muito bem-vindos. Nosso parceiro aqui, e também com o Alexandre. É Alexandre? Alexandre Ramos. Alexandre Ramos. Cara, hoje promete. E eu vou te falar por quê. A nossa pauta hoje é diferente. É claro que quando a gente idealizou fazer o nosso podcast, a gente imaginou conectar donos de academias com um conhecimento que já foi praticado por outros donos de academias. E a gente vem trazendo aqui vários donos. A gente está com a agenda bem repleta, bem mesclada, homens, mulheres, ticket alto, ticket baixo. E nós temos aqui hoje o papo vai ser quente, porque nós temos aqui hoje o Alexandre, ele é de Campinas, né, Alexandre? Isso. E ele era dono de uma academia tradicional e ele mudou a bandeira. Ele passou a ser franqueado da Bluefit. Então, às vezes, o mercado aí, low cost é desse jeito, low cost é desse jeito. Enfim, hoje a gente vai ter a oportunidade, né, cara? De descobrir tudo. De descobrir tudo e perguntar para quem está do outro lado do balcão, ali na prática, com a gestão ali no dia a dia, para realmente low cost entrega resultado, low cost realmente abandona o aluno. Essa é uma verdade? Como é que funciona isso? Então, nesse programa, fiz questão de chamar o Alexandre também, para ele contar, cara, a gente quer te ouvir, a gente quer saber como funciona o low cost, porque às vezes o dono ele não evolui porque falta conhecimento. Então, às vezes, a gente pode até ser ignorante por não conhecer o outro lado e já criar ali um pré-julgamento, enfim. Então, hoje nós temos aqui o Alexandre Ramos, franqueado da Bluefit, né? E vamos ver aí onde a gente pode chegar com esse papo. Alexandre, seja bem-vindo ao podcast Network Fitness. Quero primeiramente te agradecer por sair de Campinas, vir até São Paulo, gravar com a gente e estar disposto a falar tudo. Você pode falar tudo? Quase tudo. Quase tudo. Já começamos bem, né? Vai ter um espia aí pra cortar. Né? Entendi. Alexandre, primeira pergunta. Como foi que o que fez você tomar a decisão de sair da academia tradicional, sua bandeira, sua marca, seu sonho, e você entrar numa rede no formato do movimento low cost? Beleza, vamos lá. Isso aconteceu em 2009, 2010, quando a Smart chegou no país. E todo mundo do nosso meio, Narissa, e tudo falando que era um absurdo, que não ia dar lucro, porque a mensalidade não pagava nem o chuveiro. Eu fiz umas contas, eu falei, olha, não sou contador, não tenho essa formação, mas vai dar dinheiro, isso e muito. Isso foi em 2010, a Smart arrebentou, primeiro ano dela. E eu fui para os Estados Unidos estudar o low cost. Uhum. Fiquei 6 meses lá, fazendo vários cursos sobre o assunto e sendo cliente das maiores redes de low cost que tinha lá. Assim que a Smart ano chegou depois. no Brasil, um ano depois, a gente estava no cenário onde inaugurava, o dono ficava desesperado. Muitos queriam mudar de endereço, que eu atendi um dono de academia aqui na Zona Leste, e o cara falava o seguinte: Daniel, eu quero contratar você para dar consultoria para a unidade tal e a tal, porque a unidade tal eu vou mudar de endereço. Por que você vai mudar? Porque está chegando uma Smart do lado. Esse era o pensamento dele. Só que a pergunta que eu fiz foi: e se a Smart chegar no outro endereço lá? Sim. Eu mudo de novo. Esse era o pensamento do cara que estava fugindo. Enquanto estava existindo um ambiente de medo, um ambiente aí tenebroso no mercado, porque a Smart abria, lotava. E esses donos que estavam em volta ficavam preocupados. Um ano depois, você saiu do Brasil e foi estudar. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo foi, que eu comentei com você. Quando os alunos vinham me elogiar, parabéns, o seu atendimento da academia, de não sei o quê, eu ficava morrendo de vergonha. Nem falava obrigado,
porque eu sabia que tinha muita coisa errada. Mesmo tendo feito todos os cursos com todos os caras grandes do mercado, todos. Lido mais de 200 livros, eu não conseguia fazer a equipe entregar o que eu queria. E era ruim o que eu entregava. Mesmo com ticket alto. Então, esses dois motivos eu falei, meu, eu não consigo. Eu tentei de 97 a 2010 entregar um produto top e eu vou jogar a toalha, porque não existe curso no fitness que eu não fiz. E fora também eu fiz vários. Falei, meu, eu vou jogar a toalha. E falei, esse negócio da Smart vai dar certo. Já deu. Quando chegou, eu já vi que ia dar. Deu um ano, eu falei, pô, tô nessa. E aí você foi estudar o movimento low cost. Sim. O que fez você tomar a decisão de, cara, vou virar a bandeira, eu vou ser uma unidade low cost agora? O que fez você tomar essa decisão? Então, esses dois fatos, né? Porque eu não aguentava mais, assim. Eu me sentia um político culpado, igual aquele filme daquele ator lá famoso, comediante que Leandro emagreceu. Hassum? Leandro Hassum. Aham. Porque, meu, eu falava, prometia uma coisa e eu não entregava. Isso me comia por dentro. Entendeu? Eu falei, bom, então isso aqui. E não chegou, não tinha Smart perto de mim, entendeu? Assim, a Smart mais próxima era 6 quilômetros. Então, não me afetava em nada. Boa. E da onde é que você acha que... Da onde surgiu essa mentalidade de, ao invés de fugir, deixa eu estudar para enfrentar? Da onde é que você acha que surgiu essa mentalidade? Cara, eu sempre fui pobre e com 5 anos de idade eu já carpia o quintal dos outros. Eu não lembro, eu lembro que eu carpia, mas minha mãe falava que eu tinha uma agendinha assim, e com o nome dos que eu não lembro. Eu lembro que eu carpia, pegava dinheiro e jogava fliperama, entendeu? E minha família é religiosa, adventista, sétimo dia, era pecado jogar videogame. Então eu tinha que ganhar meu dinheiro já desde 5 anos para poder jogar. Então eu acho que a necessidade durante a vida toda, né? Por exemplo, eu queria soltar pipa, eu não tinha dinheiro para comprar linha, para comprar cerol. Aí eu fiquei empregado numa fábrica de pipa, né? E aí, quando eu mudei, eu via dinheiro em tudo. Assim, por ser pobre, eu via oportunidade em tudo. Por exemplo, a gente mudou da Baixada Fluminense, que é um lugar muito perigoso no Rio de Janeiro. Pesquisem no Google, né? Muito perigoso. Para Madureira, que é classe média, vamos dizer. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, mano, tem um monte de playboy. Pra mim era playboy, né? E aí os caras soltando pipa, eu falei, eu faço a pipa com o símbolo do seu time, com a letra da sua namorada. E sempre fui vendendo tudo pra ganhar dinheiro. Boa. Entendeu? E com 16 anos eu montei uma locadora. Meu pai não tinha dinheiro, nada, e porque eu precisava, cara. Não podia fazer nada porque eu não tinha dinheiro. E aí depois eu comecei a ler muito, a partir dos 18 anos. Comecei a devorar livro, e aí o conhecimento não tem retorno, né, cara? Boa. Pois é. E você se arrepende de ter entrado no modelo low cost? De jeito nenhum. Mas também, se fosse para hoje entrar num modelo que não seja low cost, hoje, com o que eu sei administrar, 80% do que a gente faz no low cost tem que ser feito numa academia de high ticket. Eu entraria também tranquilamente. O que você traria de lá do low cost para uma nova unidade se você tivesse que ter uma unidade tradicional? Primeiro, equipe de vendas, né, cara? Se não tiver uma equipe de vendas, você tá morto. O dia inteiro você tem que estar correndo atrás de cliente. Segundo, captação de cliente pela internet o dia inteiro. Então, por exemplo, a gente tem uma página, uma landing page, que é uma página de vendas, e uma das regras da landing page é que o cara, nessa landing page, por exemplo, para os donos até ficarem espertos para quem vai montar para ele, você não pode ter saída, você só pode falar daquele assunto. Ou o cara se matricula, ou no máximo ele fala, quero tirar uma dúvida antes de me matricular com você. Não pode ter igual um site lá, horário de aula, endereço, nossa missão. Não, Tira é uma foto. página voltada para falar só de Zumba e o que o Zumba pode fazer por você. Então a gente tem uma página de Zumba, tem uma página de Fit Dance, tem uma página de Muay Thai, tem uma página de musculação, tem uma página de Pilates, tem uma página sobre colesterol, sobre dor nas costas, tudo. O cara digitou isso no Google, a gente vai aparecer lá. E isso é que uma academia tradicional muitas não tem, a maioria não Muitos tem. não tem nem site. Quanto Sim. mais uma landing page para cada mandado. E assim, o legal de ter um site pra galera que não tem é o seguinte, quando o cara acessa seu site, né? Se você instalar um negócio que a gente chama de pixel no seu site, ele traqueia o cara que entrou, traduzindo assim.
Como a gente faz anúncio, vocês, né, os donos deveriam fazer, imagina que 1000 pessoas entraram no seu site. Eu pego, falo pro Google e pro Facebook, falo, ó, agora eu quero que você ache 1 milhão de pessoas, ou 2 milhões. É que quanto mais pra cá é melhor, o público é mais parecido. Ó, eu quero 1 milhão de pessoas parecido com essa galera que entrou no meu site. Falo pro Google e falo pro Facebook, monta esse público. Eles montam o público e eu falo, agora mostra esse anúncio pra esses caras. Uhum. Ou essa promoção pra esses caras. Só que isso daí é algo que você pegou na low cost ou você levou essa expertise da tradicional, da sua área, para a sua unidade franqueada? Cara, quando eu fui lá pros Estados Unidos, eu vi que os caras trabalhavam o digital muito forte, mesmo naquela época já. Ali era 2012. Caraca. Não, mas a Smart chegou no digital muito forte também, Uhum. né? E eu Derramando falei, meu... dinheiro. E aí desde 2014 eu comecei a estudar isso dentro e fora do Brasil. E chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu via que os donos de agência, eles não entendiam do meu produto. Então, por exemplo, eles nem me ofereciam, por exemplo, uma página de vendas. Eu tenho que ter um copyright escrevendo aquilo ali. Porque cada palavra que está ali vai se comunicar com a dor daquele cara que está procurando aquilo. E outra, Daniel conhece, você deve conhecer também, por exemplo, o MBTI ou o DISC, o método DISC, O método que é DISC, dos sim. comportamentos. Sim. Que tipo de perfil você acha que procura uma zumba? Uma zumba. Aula alegre, em É grupo, o é um influente. interativo, influente. Aham, Influente. Entendeu? Lógico, ninguém do outro perfil procura? Lógico que procura, mas o perfil é esse, que é a diversão. A média Então, até maioria. o copywriter vai ser direcionado mais para esses caras. Aham. Entendeu? Caraca. Show demais. A pergunta que não quer calar. A mais polêmica de todas. Você saiu de uma, você foi pra uma bandeira. Não, então, aí a bandeira não existia, a Bluefit não existia em Não exi- 2012. Você foi. Eu virei low cost sem a Bluefit existir. Não, então você já era. já implementou esse conceito Sim. antes da Bluefit ainda. Antes da Bluefit. Ah, legal. E aí em 2014, eu tinha uma academiazinha de 400 metros. Eu implantei ali. Que é aquela frase do Mário Sérgio Cortella. Cortella. Você pode falar pra galera? O que Mário Sérgio Cortella é você vai fazer o seu melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Foi isso que eu fiz. Em vez de ficar chorando, eu não tenho equipamento. Cara, meus equipamentos, quem é dono de academia e sabe um pouquinho, era 40x40, um tubozinho quadrado feio pra diabo. Horroroso. Deixei a academia bonita e com equipamento ruim ainda. Falei, vou errar aqui. Fiz as cagadas que eu tinha que fazer, voltei para os Estados Unidos. E aí em 2013, dezembro de 2013, meio de 2013, eu falei para minha esposa, eu falei, pintou um salão de 1.200 metros na rua de cima. E uma das coisas que eu aprendi com o americano é que eles falam assim, as 3 coisas mais importantes de um negócio é ponto, a segunda é ponto e a terceira é localização. Uhum. Boa. E aí eu falei, e a gente vai montar agora um low cost de verdade. A gente não tem esse dinheiro. Então eu vou abrir empréstimo no nome de 4 empresas. A gente vai ter que vender carro e se der errado, a gente vai voltar a morar no fundo da academia, que foi quando a gente casou. A gente morava num colchão, não tinha nem cama. Uhum. Atrás de uma salinha na academia que virou spinning depois. Entendeu? Muitos donos passaram por isso, muitos. O Rafael falou isso, não foi? Da Aqua. Pois é. E a minha pois. esposa ela falou, eu topo. Ela falou, tô morrendo de medo, mas eu topo. Eu falei, eu também, mas vambora. E aí, cara, minha meta era bater 2.000 alunos. Uhum. E, cara, quando eu bati, em 10 meses eu bati isso. Né? Caraca. E aí, foi a maior alegria, uma das maiores alegrias da minha vida. E aí eu peguei e falei, agora que eu bati minha meta, eu não tava mais me preenchendo aquilo, né? Tinha um tempo já que eu não... Quem é dono fica o dia inteiro no balcão, o dia inteiro lá no balcão, passando todos os problemas da academia, ele sabe. Chega uma hora que ele prefere virar quase um mendigo do que continuar na academia. E eu falei, eu vou fazer veterinária, que é um sonho da minha vida. Já tô com 40 anos, eu tava na época, né? Uhum. Agora já tô com 46. Existe uma... Para alguns é um mito, para outros é uma verdade. Eu queria tirar essa dúvida aqui, já que você está com a gente aqui hoje.
O cara entrar numa rede, no modelo low cost, ele trabalha menos? O dono? O dono. Cara, Ele pode tirar o pé que ela vai andar sozinha? A marca ela vai dar todo suporte e tal, e vai dizer pro cara assim, ó, descanse que agora vai andar sozinha. Existe esse... Eu quero saber de você se é uma verdade ou é um mito. Ou o cara tem que trabalhar, continuar trabalhando como se fosse a tradicional. Não, porque pensa o seguinte, por mais que você tenha uma marca, não interessa a marca, seja Bluefit, Smart, qualquer outra, você tem uma marca. Mas quando até essa marca, vamos supor, um low cost tem um mínimo de coisas possível de atendimento, que não é verdade, mas supondo. Esse mínimo ele tem que acontecer. Uhum. E se você não tá lá, como diz o nosso amigo Almeres, que ele falava, o Almeres me deu, foi muito importante na minha vida, porque ele me dava várias duras, né? Porque todos os cursos que ele fez eu fui. E às vezes ele falou, pô, você de novo aqui? Eu falei, de novo aqui. Inclusive a gente se encontrou. A gente se conheceu lá em Santa Catarina. Em Floripa. Em um dos lá, cursos. E a Almeres falou massa. assim, cara, você vai dar um treinamento, você chega aqui, você vai no sul, você vai lá e dá um treinamento, e aí você não acompanha? Você é um poeta, ele falava. Não vai fazer. Sem acompanhamento não vai fazer. E não é só acompanhamento. O cara, ele tem que querer atingir alguma coisa. E hoje lá na academia, a gente tem um acordo com todos os setores, porque como eu era muito pobre, quando o cara é contratado, eu faço um acordo com ele. Ele falou, ó, você vai largar de ser pobre aqui, eu vou te ensinar como. Então, por exemplo, o cara da musculação, ó, em um ano, você vai trabalhar aqui 1 ano no máximo. Uhum. Em 1 ano você vai sair daqui ganhando de 6 a 10 pau e a gente vai te ensinar como fazer isso. Como eu te falei, tem muitos professores nossos que fazem 1.800, 2.000, 2.200 só de avaliação física. E ele ganha avaliação física é R$100 e o dinheiro vai todo para ele. Ele vende, o aluno paga para ele e ele vai lá e faz a avaliação. O que o cara faz de avaliação... Tem muito Já é mais o professor- salário. Exato. Como é? Não, eu não entendi isso daí. O professor seu, Eu ensinei ele a vender. você ensinou ele a vender. Porque, pensam, você a sabe... vender o quê? Avaliação. Vender tudo, avaliação Vender e tudo. entre outras coisas. Nutricionistas que ele vende, fica uma grana para nutricionista, outra para ele. O cara ganha Certo. comissão. O professor ganha comissão. Não é comissão, não sou eu que pago, o cara já paga direto para ele. Entendi. Então não vai pro seu caixa. Não, Então é um programa de incentivo para o seu time. sim, e assim como o personal. Então a gente criou alguns produtos na academia para que ele pudesse vender, para que ele saia dessa... Porque as academias realmente elas não podem pagar mais pelo Uhum. preço que cobram, Uhum. né? A maioria das academias não podem. Então a gente criou, baseado não só nessa frase do Cortella, em vez de eu ficar chorando, eu não posso pagar mais e fico acomodado, eu falei, não, vou. Aí você fala assim, o cara tira 2.200, aí vem o capetinha. Pô, se tiver 5 caras aí, Alexandre, é quase 12 mil, hein? Porra, 12 mil é bastante. Não é para qualquer dono de academia fazer isso, não. É, Tá, só que e o dinheiro que ele me dá, pensa o seguinte, e aí eu desafio vocês depois e quem tiver em casa aí, a gente não era assim antes da pandemia. Depois da pandemia eu virei e falei assim, como eu tô saindo da área do fitness e tô indo pra veterinária, falei assim, eu vou realizar meu sonho de ter um atendimento decente, Uhum. né? E aí se você pegar depois da pandemia, de agosto de 2020 para agora, você não vai achar uma avaliação no Google ruim, e você vai ver que 90% é 5. Uhum. E falando bem dos professores. Agora fala pra mim, quanto isso vale de dinheiro e o cara ali afim de trabalhar? É. E isso é uma coisa muito difícil de conseguir. demais. Muito. Tanto é que eu falei pra você, eu não sabia fazer equipe. E inclusive tem Fazer dono o de que eu academia que nem sabe que não sabe. Sim. Né, cara? Aquela Exato. a teoria. E sabe qual que é o mais difícil? Porque os especialistas, não eu, tá? Não sou eu que tô falando, não sou ninguém. Mas eles falam que o ser humano é motivado por 4 coisas. Ah, Dinheiro, uhum, reconhecimento, status e poder. uhum. E se seu professor não no meu caso, ele não serve para trabalhar com a gente. Porque ele não gosta de dinheiro. Aí reconhecimento, opa, esse serve também. Por quê? Qual que é a nossa pegada lá? Eu vou ajudar, você vai me ajudar. Eu vou te ajudar a ganhar 6 a 10 pau. Uhum. Você vai me ajudar a ganhar o máximo de dinheiro possível para me ajudar cachorro de rua. E como é que é a única forma da gente ganhar esse dinheiro? Ajudando o aluno. Aí você fala assim, pô, Alexandre, mas como é que você vai ajudar o aluno sendo low cost? De novo a frase do Cortella. Eu pego o professor
meia hora, eu pago meia hora a mais para ele. Ele entra, WhatsApp. E eu falo, ó, você vai mandar as mensagens, as primeiras, né? Pro aluno, dessa forma, e cronometro na frente dele. Falou, ó, eu gastei X segundos para mandar essa mensagem aqui. Vixe, Maria. E aí faço com ele. E aí ele manda uma caralhada de mensagem pros alunos, entra e vai trampar. Na hora que abaixa a academia ali 8h30, 9 horas, eu falo, ó, venha um a cada 10, 15 minutos aqui que tá cheio de coisa pra você responder. E aí o nego vai lá respondendo. Não é um atendimento do sonho? Não é, mas ele manda, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe o que ela tem que comer antes de treinar. Uhum. Por exemplo, você fala assim pro aluno, ó, o que você comeu antes de treinar? Ah, uma coisa levinha. Ah, mas o que você comeu? Fala, um sanduíche de presunto com queijo. Ele acha que é leve. Uhum. Só que você tem que pensar o seguinte, o pão, se ele comesse sozinho, 40 minutos depois estaria na corrente sanguínea e os músculos podendo usar a glicose. Só que na hora que você mistura gordura e proteína do presunto e do queijo, a digestão demora para 4h30. Então aquela energia do que ele comeu não vai entrar. Então se ele quer emagrecer, ele não vai ter rendimento. Se ele quer hipertrofia, ele também não vai ter o rendimento necessário. Então, baseado nesse tipo de coisa, o professor manda vídeos que a gente subiu pro YouTube, manda vídeo pro cara e um textinho, já pré-pronto. Então é super rápido, a gente vai mandando dicas pros caras. Então, eu vou entrar num outro ambiente 3 aqui vezes agora. por semana isso. Ó, eu vou entrar num outro ambiente aqui. A low cost não dá atenção para o aluno, é mito ou é verdade? Cara, eu já fui em algumas low costs e que eu vi um atendimento melhor. E assim, você fala, não, mas é um atendimento igual ao do high ticket? Não é, da maioria das low costs. Uhum. Mas eu vi algumas poucas Comparado low costs. com a média tradicional. Não, comparado com a média tradicional, eu vi até low cost atendendo melhor. Eu te falei, tem uma academia na nossa rua que é assim, ó. Quanto que custa? Tá aqui, um papelzinho de preço. E a menina nem levanta. Se você não perguntar mais nada, você pega o papel e vai embora. Pois é, cara. E lá na low cost, por Nossa. incrível que pareça, a gente faz tour. Vocês fazem Faz tudo. um processo de Então, venda, faz mas telemarketing. assim, é algo que você já recebe pronto da marca ou é algo que parte do dono? Você tem essa liberdade de partir de você? Então, como Você tem uma ideia para ir lá e colocar em prática. Você tem essa liberdade? eu tenho, por exemplo, se eu quero captar clientes pelo telemarketing, eu tenho essa Entendi. liberdade. A rede não ensina a fazer isso, Uhum. mas eu faço. Mas, Eles dão essa liberdade. Captação de cliente. então, tem tudo a ver com a primeira pergunta que eu fiz, que é se o dono pode largar e o negócio vai andar sozinho, Boa. ou se o cara tem que estar dentro. Então, nesse caso, você está dentro da operação e você quer que o seu cliente tenha uma atenção e não somente ali no... Vamos lá, primeiro de tudo, eu sou um cliente. Quando vocês também são, quando você entra num lugar que você tem um desprezo e você e a parede é a mesma coisa, você não fica com vontade de voltar lá. E aí vem a primeira coisa que eu vi alguns especialistas lá fora falando, e o Almeres aqui no Brasil, falou, até quando essa galera do low cost vai admitir pagar para ter só estrutura? Primeira coisa. Uhum. Segundo, eu falei pra você que eu tenho um propósito, que é ajudar cachorro de rua. Agora vamos lá, se vocês fossem dono de academia, fala real aqui pra mim. Quanto que você gostaria de falar, não, isso aqui por mês tá bom pra mim? Porque aí você trampa, você fala, faz o que o Daniel falou. Falou, ó, não vou fazer nada, não interessa. Se me der isso aqui por mês, tá bom. No modelo low cost. Isso. Uhum. Quanto você acharia que tá bom pra você? Cara, isso vai depender muito. Porque a maioria dos donos aí, pelo que eu vejo, os caras, os especialistas falando, ganham menos que um personal, certo? Então a gente tá dizendo que um dono não ganha 20 mil. A maioria deles. Tem muito pouco dono tem ganhando mais. Legal, 20 então mil. você acha que esse dono que tá pensando pequeno assim, pô, se der 20 mil eu não preciso fazer mais nada? Talvez a low cost resolva o problema dele. Então, não é a questão do que a low cost resolve. A questão é o meu objetivo. Sim, porque se eu quiser viver só com... Eu não tô desprezando, tá? Eu sou muito pobre, tá? Mas se você acha que 20 mil tá bom pra você, provavelmente uma low cost vai te dar. Só que pensa o seguinte, vai ter insatisfação. Lá no Google, que eu falei, vai ter um monte de gente reclamando do seu serviço. Uhum. E lembra, um cliente insatisfeito, ele fala mal pra 9, 10. Uhum. Exato. Vai chegar uma hora que você não vai ganhar mais esses 20 mil. E aí? E aí o dono... Aí você já queimou a marca,
com sua má gestão. Boa. E como é que faz para limpar isso aí? Então, se a Tem que gente ir pra pudesse, dentro. então se a gente pudesse dar assim, clarear a mente de quem está nos assistindo. O que define se uma academia vai ser bem sucedida é o modelo de negócio, high ticket, tradicional, low cost, ou a mentalidade do gestor, que vai pegar qualquer desse modelo e vai fazer dela com um bom atendimento lucrativo. Para mim é a mentalidade do gestor. Por quê? Vamos lá. Você acha que toda empresa deveria ter um departamento, seja low cost, de vendas ou não? Todas. Aí beleza, você fala, não, mas low cost, vocês só investem no digital. Tá bom, você é cliente digital. Se você manda para qualquer empresa, não interessa se é academia, manda uma mensagem para tirar uma dúvida. Ou é esse preço mesmo? Ou sei lá, tem desconto? Ou eu queria não sei o quê. E não te respondem em 1 hora. Você acha já ruim? E um dia, que a gente já pegou em consultoria com outras academias, 2 dias sem responder. O cara já se matriculou em outra academia. Já tá acabando o plano, já. Então, primeira coisa, pensa, eu quero dividir com vocês o seguinte: low cost e um high ticket. Os dois precisam de um departamento de venda? Precisa. Total. Tá. Os dois precisam de um mínimo de atendimento? Por exemplo, veja se isso não impressiona o aluno, mas é tão mínimo que ninguém faz. Mas olha só, eu tenho um gerente geral da academia e todo mundo eu mostrei pro Daniel hoje, foram 29, né, que eu te mostrei. Ontem teve 29 leads que chamaram a gente pelos nossos anúncios. Esse anúncio a gente agendou uma aula experimental. Será que eu tenho que ligar? Ou pelo menos a Eli Costa vai ficar ligando, mas você não pode mandar uma mensagem de WhatsApp? Ó, o professor Daniel, o professor Alexandre já montou seu treino e ele tá te esperando, tá? Pronto. Mas O isso que não- custou fazer isso? Então, não custou nada. Mas dentro do modelo low cost, isso não é comum no Brasil. Não é comum, por quê? Precisa... Cultura, Porque será? assim, chegou uma hora que o Almeres ali e os caras lá fora falando, ó, vai chegar uma hora que os caras não vão querer pagar só isso. E outra eu falei, pô, mas o professor aqui, com todo respeito a vocês, tá? Naquela época, antes da pandemia, era igual a parede, porque você só precisava aparecer para trabalhar, não tinha cobrança de nada. E depois da pandemia mudou tudo. E aí que eu te falei, que eu tava falando, o meu gerente, na hora que chega uma aula experimental, a gente lá trabalha com rádio, apesar de ser low cost, um ponto no ouvido de todos os professores, Cara, faxineira, todo mundo. E aí, Cris, chegou a aula Mas você experimental. já fazia isso antes, né? Já fazia isso antes. Aham. Cris, chegou a aula experimental. Isso eu não fazia antes da pandemia. Aí ele vem, leva o aluno ou até a musculação ou até a sala de ginástica, apresenta o professor, ele já avisa o professor antes, e se tem lesão, se tem algum problema de saúde. E aí o que ele faz? 3 minutos antes de acabar a aula, ele gruda lá. Adivinha? Acabou a aula, desce com ela, né, já fazendo o processo de venda, e leva para a recepção fechar. Custa fazer Aí eu isso? posso falar uma coisa, Caio. Aí é uma low cost com um modelo de vendas avançado. Gente, mas é um cara. Eu tenho um cara, ele faz várias coisas lá dentro. Pois é, só que Isso gastou 3 minutos, 5. Pois é, só que a mentalidade do dono para Exato. fazer a construção desse processo já não é para todo mundo. Mas vamos lá. Gastei com uma empresa de marketing para fazer um site, uma landing page. Contratei um gestor de tráfego. Contratei um cara que fez os criativos. Aí beleza, fiz, impulsionei, paguei pro Facebook. Alguém agendou essa aula. Esse cara vai lá e eu largo? Ah. Aí falar, é concepção de louco, começou a rasgar dinheiro. Pois é. Caraca. Porque o movimento... É porque assim, ó, o que eu tô começando a perceber, Alexandre, você tá dentro de um modelo que ele tem, por si só, uma formatação que auto se queimou no mercado. O modelo, eu tô falando do modelo. Eu não sei se queimou porque tem muita gente que procura ainda. Mas sabe por que a conta fecha? Porque a entrada é maior do que a evasão. Mesmo a Na evasão maioria das sendo vezes, alta. sim. Mesmo Eu a conheço evasão sendo várias alta. low costs aí que
que não estão tendo crescimento, mesmo que seja um pequeno decréscimo, 1%. Mas, pô, pega sei lá, 1% de 3 mil é 30, né? 1%. Se não tiver louco, 30 Não, alunos. é- 1% de. É 30. É 30. 30 vezes 12 no final do ano. 360 Aham. vezes 120. Dá 38 pau a menos, cara. Então, Se você melhorar 1%, aham. no final do ano você tem 38 mil a mais pra você fazer uma viagem bacana. Então, No aí, meu caso, ajudar cachorro até dizer chega. aí, acompanha o meu raciocínio. Você está dentro de um formato, um modelo de negócio que para as academias tradicionais não faz sentido nenhum. E isso já se tornou uma cultura. Na verdade, se tornou uma cultura como uma forma de defesa, de dizer para o cliente assim, ó, lá não tem resultado. Pode ser uma defesa. Lá não tem resultado. Lá você vai encontrar os melhores equipamentos, vai encontrar iluminação, você vai encontrar uma bela estrutura. Só que lá não tem resultado. Aqui a gente tem resultado. Essa é um modelo de defesa e você acabou entrando desse movimento. Só que você entrou no movimento e levou a gestão inteligente lá para dentro. Talvez por isso esteja dando certo. Aí qual é a minha pergunta? Já que você está dentro de uma marca como a Bluefit, que é uma marca já muito bem conceituada, e, se eu não me engano é a segunda maior rede, né? Acho que sim, são 115 unidades pelo Brasil. Segunda maior rede do Brasil. Já que você está dentro, a minha pergunta é, lá dentro, e eu quero que você fique à vontade, se você quiser responder ou não. Lá dentro, todo dono pensa como você pensa? Eu não conheço todos, eu conheço, porque assim, se eu não estiver enganado, 60% das unidades são da rede e 40% de franqueados, né? Uhum. E assim, eu vejo que alguns franqueados que têm essa cabeça que a gente tem, eles ganham mais dinheiro, eles têm uma taxa de evasão menor. Por exemplo, a minha taxa de evasão não está nem no nível dos meus sonhos, mas para um low cost tá legal, que esse mês vai bater 4,5%. Tá, mas você percebe que é maioria os donos que pensam como você pensa, de colocar uma gestão lá eficiente na prática, como você está fazendo? A preocupação que você tem com o comercial, por exemplo. Eu só conheço 4 donos da Bluefit que tem um departamento de telemarketing, por exemplo, a gente vai pra rua panfletar de sexta e sábado, de quinta e sexta. Pega o gerente, pega as meninas da recepção, deixa Isso só uma lá. Isso é novo. E vai panfletar, cara. Vai no barzinho, vai nas empresas, entendeu? E troca uma ideia. Isso é. Tem que a gente treina também pra ter uma abordagem do que só uma coisa é você chegar Parado na rua. Imagina que eu chego na sua loja e falo, Daniel, posso deixar isso aqui? E deixo. Qual o efeito disso? Pois Zero. é. Uhum. Então é tudo de forma estratégica. Cara, eu aprendi que sim, Daniel vem de vendas também. Porque pensa, para o cliente se interessar em alguma coisa, né? Essa coisa tem que resolver um problema dele, a dor dele. Top. Porque um papel parado lá não resolve. Escrito. Por exemplo, vestiários e estacionamento gratuito. Isso aí não resolve o problema de ninguém. Se você então, Alexandre, pudesse falar pro dono que tá assistindo que ele tá... Se abrir um Alucard no lado, eu vou fechar. Não tem um jeito. Qual a dica que você pode dar para esse gestor que tá com medo? Uma dica que ele pode fazer que abra um low cost ou abra qualquer outra academia do lado que ele não vai fechar de jeito nenhum. Tem 2 dicas, né? Primeiro, não tem dinheiro? Pô, mas eu tô duro igual um capeta. Cara, pega uma arquiteta que tá se formando ali, sei lá, no último ano. Contrata ela pra dar um tapa, nem que for de tinta. Que já vai mudar pra caramba. Beleza, seus equipamentos não são modernos, não dá nada. E aí você vai melhorar todos os seus processos. Desde a hora que ele entrar e pisar, que a tua recepcionista falar bom dia, vai ser diferente. A hora que seu professor falar com o cara, vai ser diferente. No dia seguinte, a low cost provavelmente não vai fazer isso. O cara se matriculou, por que você não liga pra ele no dia seguinte? Foi tudo legal? Você foi atendido? Tá com dor? Fazer em todos os setores, pô, melhora a tua limpeza, melhora teu pós-venda,
Faz o seu professor da ginástica, no mínimo, receber o cara na porta da sala. Resumindo, tá com medo, trabalhe. Não tem dinheiro, trabalha. Agora, tem dinheiro, faz isso que eu falei, né? Eleva os padrões lá em cima, tanto de estrutural como de atendimento, e fala, mãe, vem. Vem porque, sabe que vai abrir? Deu 2, 3 meses vai abrir. Nesses 2, 3 meses, o aluno aqui vai falar, não, aqui mudou. Que show. Caio, inclusive o Alexandre, eu acho que foi em 2020, não foi que a gente se encontrou lá com o Gustavo? Da WhatsApp? Foi 2020 aí. Foi 2020. Quase a gente compra juntos uma franquia da WhatsApp. Uma franquia da WhatsApp, porque a gente é fã do Flávio Augusto, entendeu? E ele já trabalhou na WhatsApp. Um método de vendas fantástico. Eu fui lá, fiz um estágio de 1 mês. Você fez, né? Fiz. Cara, o método de vendas é... Apresentei o meu gerente sênior para o Alexandre. Cara, é muito agressivo o sistema de venda deles. Surreal. Conectei o Alexandre e quase a gente bate o martelo. Foi com pouco, não foi? Por pouco, muito pouco. E logo na sequência veio a pandemia. Nossa, que alívio que eu tive, hein, cara? Apesar que agora eles estão vendendo bastante no online, né? Eles migraram total para o online. Total. E já lá, na verdade, a gente já tem uma amizade há alguns anos aí. E eu tenho certeza absoluta que se a gente fizesse negócio ali, o negócio ia engrenar legal e a gente ia botar coisa para acontecer. Porque com a nossa vontade, com o método que eles têm, cara, não é só agressivo, é inteligente. Chega uma hora do processo que você implora para o cara te dar. Juro pra você implora. O cliente implora. Porque aí chega uma hora que ele mapeia as dores e aí ele fala assim para você. Por exemplo, ele descobre que você tá para casar. Aí ele fala, chega uma hora que ele te fala assim, essa é a condição que eu tenho pra você. Então, sei lá, mano, o preço é 1.500, vai cair pra 450. Você fala, caralho, se você tá afim de fazer inglês, você fala, mano, minha chance. Aí ele fala assim, mas vem cá, Daniel, mas você falou que você vai casar, não vai? Pô, mas sua noiva não vai reclamar que você vai tirar o dinheiro do casamento pra vir aqui? Não, o cara, aí ele faz o método, faz o cliente convencer, se vender. Entendeu? Como fosse a psicologia inversa. É muito legal, cara. Eu não falei de um jeito exato, o WhatsApp, me desculpa, vocês fazem melhor, mas é um jeito muito legal. Você acredita que, primeiro, o que é que você pode falar, por ser da franquia, que fez você vender e criar todos esses processos de venda que acredito que nem qualquer outra academia, seja franqueado ou não, tem. Por exemplo, do professor levar o aluno, esperar lá, usar ponto para descer, ter toda essa comunicação interna de vocês. Como foi que você teve a ideia de criar esses processos e por quê? Bom, o porquê foi 2 motivos. Primeiro, o resultado que após a troca de bandeira, meu resultado não foi o que eu esperava. E depois veio logo a pandemia. Uhum. Na pandemia eu falei, eu vou entregar um serviço de qualidade, decente. Não interessa se é low cost, não interessa o que é. Se é low price, não interessa. Primeira coisa foi isso aí. Segundo, eu falei pra vocês que qual que foi o meu start? Eu montei uma academia de 100 metros quadrados em 1997. Eu tinha 19 anos. Como eu te falei, ela não tinha esteira, ela não tinha bicicleta, acho que nem lembro se tinha colchonete, porque não tinha dinheiro para nada. Peguei uns equipamentos usados, alguns feitos por serralheiro, pintei no rolinho, eu nunca tinha pintado, eu mesmo estofei, fui lá. Sexta-feira, à noite, eu saía, deixava um amigo meu trabalhando lá das 7 às 9 da noite, ia para um bar trabalhar de garçom ou de barman. Pra quê? Pra juntar dinheiro pra abrir uma academia na cidade que eu tô hoje, de Campinas. Uhum. E aí, chegou em 2006, eu conheci até dar o crédito pra ele, é legal. Você conhece, sabe o Maurício Bolognini? Uhum. Eu contratei ele como professor. E ele tinha trabalhado como almeres em algumas consultorias. Aí ele chegou em mim e falou, Alexandre, pô, e como é que é seu índice de conversão de vendas? Aí eu falei assim, pensei comigo, será que é um índice da bolsa? De que esse cara tá falando? Ele foi me fazendo um tanto de perguntas, eu falei, mano, eu não tenho uma academia. Isso aqui deve ser uma loja de equipamento, porque eu não sei nada. De 2006 em diante, aí foi o que eu te falei, todos os cursos que teve eu fiz, li uns 400 livros, e aí da onde eu tirei isso?
de tudo isso. Entendi. E teve uma E coisa... visitando mercados diferentes em outros países também. Por exemplo, olha, Daniel, desculpa olha que sacada. Quer dizer, eu achei legal e pra mim funcionou. Uhum. Eu tava na Alemanha e aí eu fui conhecer a academia, porque a dona de academia você tem que conhecer, cara. Qualquer ver. lugar que vai, qualquer Aí viagem que a faz. menina, uma iugoslava, linda, maravilhosa. Aí me apresenta na academia, ela falou assim, ó, se você fechar comigo agora, eu vou te dar esse papel aqui, e aí se você vier, no caso deles, eu dei uma dificultada aqui no Brasil, mas deu certo também. Se você vier 2 vezes por semana, eu te devolvo o dinheiro da matrícula. Num espaço de 2 meses. Força a O frequência. que eu fiz aqui? Porque a matrícula é uma barreira de entrada, concorda? Sim. O cara chegava, pô, mas tem matrícula. Eu falei, não tem não. Mas como assim? Você acabou de me falar que tem, ué. Você só vai pagar se você quiser. Mas como, Alexandre? Boa. Porque se você vier 32 vezes no espaço de 2 meses, eu te devolvo a matrícula. É, 1 mês em 2. E o cara tinha que vir 3 vezes por semana, basicamente, e uma das semanas ele tinha que vir 4. Aí você fala, Alexandre, mas pô, você devolveu o dinheiro? Cara, eu devolvi com gosto. Por quê? O cara que eu devolvi o dinheiro, ele criou um hábito e ele não vai sair. Fideliza. É uma E o estratégia. que eu não devolvi, infelizmente, eu baixei a barreira de entrada dele e ele se matriculou. Não é uma estratégia para não cobrar matrícula, é uma estratégia para fidelização. E diminuiu a barreira de entrada. E diminui. Barreira de... Eu achei fantástico. Falei, nossa, mas na hora... Caio, teve uma coisa que eu aprendi com o Alexandre, e ele nem sabe disso. O Alexandre, quando ele quer aprender uma coisa, isso aí eu vi de você lá quando a gente estava conversando lá com o Gustavo. Ele, tipo assim, pega um áudio e ele repete o mesmo áudio 200 vezes. Fico escutando até eu poder Ele explicar escuta. igual. Ele escuta. Aí o Gustavo falou, isso aqui eu vou mandar um texto tal. Gustavo, você consegue mandar em áudio? Porque eu vou ficar escutando. Eu tô andando com meus cachorros, tô consumindo. E aí teve um dia que ele faltou. A gente tava fazendo o curso junto lá em Floripa e ele faltou. Primeiro dia, né? Foi. Aí ele faltou. Ele falou, Daniel, teve um negócio aqui com Perdi o voo. tal, não sei o quê. Eu fui pro aeroporto errado. Fui pra Campinas, era em São Paulo. Em jumento. Aí, aí ele disse, Daniel, faz o seguinte, coloca pra gravar aí. Coloca pra gravar. Eu disse, meu irmão, você não vai entender. Ele, meu irmão, coloca pra gravar que eu vou entender, eu vou escutar, eu vou treinar, E aí, eu vou correr. e aí não contente, desconfiado do Daniel, que sou calculista, desconfiado pra cacete, falei, Daniel, liga o Skype aí, eu quero ficar escutando aí. Ele ligou a parte da manhã. Falei, não tô lá, não posso perder. Pois é. Porque eu perdi o voo. E aí eu peguei um voo no mesmo dia, fui pra lá, nos outros 2 dias eu tava lá no curso. E O Almeres não acreditou, ele achou que era papinho meu. Que eu cheguei pro Almeres e falei, Almeres, liga seu computador, eu quero escutar. Não, você não veio, tal, deu uma... Não tô metendo a boca, adoro ele. Mas ele achou que era papinho, porque eu não fui, porque, sabe, não tava afim. Sim. No outro dia ele olhou pra minha cara, você veio, né? Então, falei pra você que eu perdi, era verdade. Então, aí, esse modelo de aprendizado, de ficar repetindo, cara, eu já adotei. E quando eu quero aprender uma coisa, eu escuto 3, 4, 5 vezes, eu pego. E é incrível, quando você escuta aquilo pela 5ª vez, você entra dentro do negócio. Entra e escuta entendeu? coisa que você não tinha escutado. Não! E E tem outros insights. Sim, exato. Inclusive. Não sei se vocês viram as pesquisas. Se você. Tudo que a gente falou, imagina, sei lá, que eu fosse um palestrante mais foda do mundo dando palestra aqui. Se você não repetir o conteúdo, não acessar de novo em 48 horas, você vai esquecer 80%. Repete essa dica então, pra quem tá assistindo, só... Gente, não é dica minha, eu escutei um especialista fazendo aí, eu não sou ninguém. Os caras falaram que sim, em 48 horas, se você não repetir, não acessar de novo o conteúdo que você aprendeu, você vai esquecer 80%. Caraca. E será que é por isso que o dono da academia vai passar 2, 3 dias no curso e depois fala, não consegui colocar em prática. Na minha região é diferente. Então, mas aí ele não consegue colocar em prática por aquilo que a gente conversou, porque o ser humano, não interessa se é dono, se é colaborador, não interessa o quê. Ele não vai dar certo na vida porque ele se porta como vítima. Uma vítima deixa 3 rastros. Ela culpa alguém alguma coisa, reclama e justifica. Não deu certo. Por que não deu certo? Os funcionários não fazem. Opa, pera lá, vamos lá. Se eles não fazem, ou você errou,
no seu treinamento, na sua metodologia. Então, vai aprender a passar um treinamento. Ou você contratou errado. Pois é. Ou um monte de outras coisas. Mas aí tem solução. Mas no momento que eu falo que eu culpo alguém alguma coisa, são os funcionários, ninguém presta para trabalhar. A culpa é minha? Não, é deles. Se a culpa é deles, o que eu posso fazer? Nada. Pronto. Eu vou morrer com esse problema. Pois é. Nunca vai mudar minha vida porque eu vou morrer, porque a culpa não é minha. Eu tava num evento no Rio, meu parceiro Léo Alevato, acho que você conhece. Conheço. E aí eu tava no evento lá, tava palestrando, e aí eu perguntei para os donos de academias lá. Aí eu falei, cara, quem aqui de verdade, sejam sinceros, não cresceu porque a sua equipe não quer desenvolver e se faz de vítima? Quem aqui não cresceu porque sua equipe não quer se desenvolver e se faz de vítima? Só um não levantou a mão, o restante da galera, todo mundo Culpou levantou alguém. a mão. Aí eu perguntei, quem é vítima agora? Perfeito. Quem é vítima de verdade? A gente tem uma cozinha lá, Daniel. Nossa! Então, assim, ó, o que o Alexandre está falando é uma coisa muito importante. Ou você domina, ou você é vítima. Não tem como você dominar a situação, dominar a reviravolta, dominar o crescimento, dominar a sua equipe, dominar os números, se você é vítima. Ou você domina e vai, bate a poeira e vai para cima para fazer acontecer, ou você vai se vitimizar e vai colocar a culpa no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Lembra que eu te falei que a vítima reclama? Quando eu tô reclamando, eu tô com foco aonde? No problema ou na solução? No problema. Total. Se eu tô focado... E às vezes até aumenta o problema. Sim, quer ver? Eu faço um exercício com os professores lá. A gente dá o treinamento normalmente na sala de lutas. Aí tem um saco de boxe e tal. Falo, galera, esse saco aqui tá rasgado. Peraí. Pega a caneta, pega o lápis, anota. Esse saco aqui tá rasgado. E eu vou ser vocês agora, eu vou ser vítima. Tudo que vocês me falarem, eu vou dar uma desculpa, vou reclamar, vou justificar, vou culpar alguém alguma coisa. Quer fazer esse exercício aqui agora? Então vai lá. Eu sou o dono, vocês falaram assim pra mim, Alexandre, tem alunos reclamando, já vieram aqui 20 alunos reclamando, que vão sair porque, os sacos estão rasgados. Troca. Falou, puta, não tenho dinheiro, cara, a pandemia me quebrou. Manda. Vítima. E eu vou ser vítima. Manda a solução. Mas a gente pode pensar em criar um outro produto aqui pra gente trocar, ou então tentar ver algum desconto. Eu conheço um lugar que vende barato. Então, mas o meu cartão de crédito tá sem limite, cara. A vítima é boa, velho. Ela é excelente. Manda. É uma mega vendedora, a vítima. Manda. A vítima é vendedora. Manda a solução que eu vou te sair dela. Inclusive, eu tenho até um saco em casa que eu não tô usando, eu posso emprestar pra você. Pô, Daniel, mas não é da mesma cor, cara. Não vai ficar legal. Sabe que eu tô pensando aqui em solução, hein? E os caras vão mandando. Aí eu falo só, e se vocês virassem pra vítima, no caso pra mim, e falassem assim, tá bom, Alexandre, vamos fazer o seguinte... A gente vai fazer uma campanha interna sem você gastar nada, de indicação, e 10 clientes pagam isso aí. Uhum. Tudo bem pra você? E outra, depois que você pagar o primeiro mês, os clientes são seus, o dinheiro é seu. O que eu vou falar? Aí a vítima ficou sem. Exatamente. E, cara, nós temos... Nossa. O que eu vou falar aqui é sério. Nós temos muitos donos que têm academias com mega potencial, Alexandre. Que se os caras não Todo negócio fossem tem potencial. vítimas... mas tem potenciais maiores do que outros quando tem pouca Eu comecei numa academia de concorrência. 100 metros quadrados. E aí, Se eu te mostrar a foto, você chora. E aí, Chora. muita Você fala gente, assim, você é louco. Muita gente, Alexandre, deixando de crescer porque foca no problema. E Daniel, você sabe, quer ver? Vocês sabem mais que eu. Por que as pessoas não conseguem chegar onde elas querem? Elas desistem no caminho. Pois Tá é. cansada, aluno xingando. Puta, aí problema com a família, o filho, o professor faltou. Aí o cara, dá desespero nele. E aí ele se entrega. E às vezes faltava um pouquinho assim pra ele dar a virada. Pois é. Né? Se você, Alexandre, pudesse dar uma dica para um dono que provavelmente tem dono que tá nesse exato momento. Vou jogar toalha, não quero mais, tentei. Se você pudesse dar uma dica para esse cara, para ele não jogar a toalha, fazer essa reviravolta, qual você daria? Cara, se você gosta da área, porque pensa, se você não gosta,
como é que você vai estudar? Como é que você vai ter vontade de ler um livro para melhorar as vendas, para melhorar a sua gestão com pessoas? Como é que você vai escutar palestras, podcasts sobre o assunto? Na hora que você vê, vai te dar até um nojo. Você não quer, você não... Então, primeiro, se você não gosta, sai correndo atrás de uma coisa que você gosta. Porque com certeza você vai fazer todo esse movimento, você vai ficar tão bom que você começa a atrair os outros. Uhum. Agora, se você gosta, não desiste. Ah, tá dando errado. Arruma, tem... O Daniel sabe. Tem 20 métodos de venda. Um deles vai dar certo para você. Um deles vai dar certo. Ah, mas gente, é muito difícil. Sim, muito. Você não imagina quanto. Muito. Eu sou difícil, é difícil, é difícil. Aqui ninguém sabe. Passa 30 dias aqui, junto o dia inteiro. Você vai descobrir que todo mundo é difícil. Só que a gente põe a culpa no outro que é difícil. Pô, entenda no mínimo de perfil. Por exemplo, imagina você chegar para um perfil do social e aí você pressiona o cara. O social, quando você pressiona, ele se fecha, vira uma mula de teimoso e ainda fica agressivo, que o cara não é. Uhum. Pressiona um diretivo pra você ver. O cara fala, filha da puta, eu vou entregar o dobro que esse lazarento me pediu, vai lá e entrega. É a motivação. Então, e outra motivação, o que eu aprendi? E eu não sou ninguém, tá? Não sou ninguém. Ninguém motiva ninguém. E tem um vídeo do Cortella que é muito massa sobre isso. E agora eu aprendi o seguinte, eu não motivo ninguém, mas eu posso desmotivar. Sendo grosso, dando esporro na frente dos outros, não tendo uma chance pro cara ganhar dinheiro dentro da academia, só você ganha, entendeu? Em várias coisas ali que você pode desmotivar o cara. Não aceitar a sugestão. Por exemplo, teve um professor que agora é nosso gerente, ele falou assim, a gente, porque assim, lá na academia, pra você ter uma ideia, Daniel, e é o low cost, hein, gente? A gente, antes do professor entrar, ele chega 10 minutos de 6 horas da manhã, 10 para 5 ele tá lá, e aí eu fiz um checklist de tudo que ele tem que olhar. Lâmpada tá quebrada, a esteira tá limpa, o lixo tá esvaziado, ele vai ticando lá. Na hora que ele sai, o cara que entra faz um novo. Ah, quebrou alguma coisa, eu pago um cara pra ficar lá 12 horas por dia. Ele arruma na hora. Ah, Alexandre, mas se for um ar-condicionado? Eu paguei um curso de ar-condicionado pra ele, vai lá e arruma. Porque a estrutura é muito importante. Uhum. Pensa o seguinte, você sabe fazer um depósito, não sabe? No caixa bancária? Sim. Beleza, você foi lá, depositou, pegou o comprovante, mandou para quem você tinha que mandar. Você foi bem atendido? Foi. E você não teve contato com ninguém. Porque a estrutura funcionou. Agora, você foi lá, R$2.000 você depositou, não saiu o ticket. Puta merda. Aí você olha aquela menininha sozinha para 20 negros. Você espere. Você foi bem atendido? A estrutura falhou. Então a gente faz 3 checklists durante o dia. Pra tá tudo em ordem. E tem o que nesse checklist? Tudo que você imaginar. Luz, limpeza, cabelo no chão, equipamento rasgado, vai no banheiro. Cara, você entra assim e é... Então, mesmo vocês sendo Mas uma... isso... Fale. Deixa eu só te cortar, só pra não perder o raciocínio, cara. Isso é uma diretriz da marca ou é um... A marca tem uma auditoria seu? uma vez por mês. É. Ela vai lá uma vez por mês. Então, só que o cliente vai todo dia. E assim, de sexta-feira eu passo pro gerente e faço uma, porque a gente que é mais antiguinho, você acaba vendo mais coisas, Uhum. né? Aí eu faço um checklist com ele. Entendi. Toda sexta-feira, para um geral mesmo, falo, ó, isso aqui não tá legal, e passa pro cara da manutenção. Entendi. Fala aí. Caraca, top. Você fazendo esse checklist, percebi uma coisa. Mesmo sendo low cost, uma coisa que está na cultura, e principalmente está mais aflorado agora, experiência do cliente. Então você acredita que... Eu dei risada porque o Alberto fica louco com isso, que ele não gosta. Mas... Então você acredita que mesmo sendo assim, rotulado pela bandeira, pela low cost, e aí a cultura que a gente vive diz que a low cost não liga para essa experiência, você traz essa experiência pela sua bagagem ou pela bandeira que você tá? Não, pela bagagem. Porque a proposta... Tem muita gente aqui que de repente é um estudioso de low cost e vai falar, esse cara é louco. Por que ele tá tentando fazer um negócio que não é um alto padrão e não é um low cost? Eu já expliquei alguns dos motivos aqui. E outra,
Mano, você tem um professor lá na sala que eu pagava pra ele não fazer nada? E agora ele faz contente, porque ele tá numa pegada de ajudar o aluno. A gente mostra como é que o cara chega. Cara, o aluno chega na sua recepção como se ele fosse um hippie na reunião da Microsoft. Ele nem quer entrar porque ele morre de vergonha. O cliente acha que todo mundo que tá na academia é lindo, bonito, maravilhoso. E quem já foi sabe, né? Meu, sei lá, 20% tá ok. O resto tá igual eu, tô bagaçado. Não tem... Pois é. Eu quero dar uma pausa. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer os nossos agregadores. Inclusive, eu até já faço o convite. Você tem uma marca, você fornece para o mercado fitness e você quer aparecer para milhares de donos de academias, a gente faz 4 programas por mês. De cada programa, a gente faz 4 cortes e libera no canal. Então, a gente tem aí 4 programas inteiros, mais 16 cortes. São 20 vídeos, que cada vídeo vai gerar a sua audiência. Claro que vídeos terão mais acessos do que outros, enfim. Mas serão 20 vídeos por mês. Se você acha interessante publicar a sua marca, a gente mencionar a sua marca aqui, para o mercado fitness conhecer e ter acesso a vantagens exclusivas que você vai ofertar, cara, tem um link aqui embaixo, entre em contato e eu tenho certeza absoluta que a nossa proposta é muito melhor do que a que você imagina. Mas quem já entrou com a gente, pode passar aí, por favor, produção. Na verdade, ó, o IBVA é a nossa empresa. Agora eu falo para você, dono de academia, o seu time não bate metas, você já está se sentindo perdido, não sabe o que fazer, qual campanha fazer, já fez de tudo e não consegue aumentar o seu faturamento. Se você é um cara, que eu estou falando agora, se você é esse cara, você precisa de ajuda. O IBVA é o Instituto Brasileiro de Vendas para Academias. Nós temos diferentes soluções, desde o treinamento com a sua equipe, desde o treinamento de liderança, a gente tem terceirização de consultores, a gente tem recrutamento e seleção, a gente tem um campeonato brasileiro de vendas para academias, a gente tem uma infinidade de produtos, o treino premiado também, que pode atender a sua academia e fomentar novos negócios, fomentar um aumento na sua meta, ok? Então, entre em contato aí, o link está aqui embaixo também, IBVA. Daniel, eu queria saber como é que faz para contratar e desenvolver o novo time. Cara, entre em contato, vai ser um prazer muito grande. O Caio faz parte da nossa equipe e a gente vai trabalhar com muito afinco pelo seu resultado, ok? Então aí, ó, produtos exclusivos, né? Terceirização de consultores também. Aqui em São Paulo a gente está fechando com várias academias. Você receber a consultora já pronta. A gente tem aí Fênix Equipamentos. Você conhece a Leda, não é? Conheço. Não conheço pessoalmente. Todo mundo que vem aqui, grupo. Caio, já ouviu falar da Leda. A Leda, ela foi dona de academias durante muito tempo. Ela é um ícone do mercado fitness aqui em São Paulo. Se você não é de São Paulo, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Não é só comprar equipamento, você já comprou muito, não é só comprar equipamento, você gostaria de ter a confiança de que vai chegar no prazo. E principalmente chegar, né? Chegar, a gente tem... importante. Exatamente, a confiança de chegar no prazo e ter uma condição, um preço bem competitivo para valer a pena o fechamento. Cara, isso a Fênix Equipamentos te oferece. Pode ter certeza absoluta que se você entrar em contato, a equipe da Leda não vai deixar de fechar negócio com você por causa de grana, por causa de parcelamento. E a Fênix tem equipamentos aí nacionais, importados, e eu tenho certeza absoluta que o que você busca tem no galpão lá, porque é pequenininho, 3.000 metros quadrados o galpão, né? Só isso. Um shopping. É um shopping, verdadeiro shopping, né? Sistema Pacto é para aquele dono de academia que é exigente e quer ter um crescimento acelerado. Se você é um cara exigente e quer ter um crescimento acelerado, você precisa trabalhar com processo, você precisa trabalhar com indicadores, você precisa fazer tomadas de decisões assertivas, mas você só tem como fazer essas decisões inteligentes se você tiver na sua tela ali todos os números. Então, esses números, essa praticidade, a Pacto te oferece. Ela é uma tecnologia que se envolve
verdadeiramente com o dono da academia. Daniel, eu quero crescer meu negócio. Não dá para crescer bagunçado. Ou organiza ou cresce. A Pacto te ajuda muito nessa organização. Ok? Então, nós temos aí também, inclusive a gente até estava falando sobre ela, não é, Sim. Alexandre? A máquina, a famosa máquina One Wheel. Vou pedir até para deixar, deixa na pausa aí, por favor. Cara, essa daqui, Caio, deixa eu falar uma coisa. Todo dono de academia quer ter mais lucros. É ou não é verdade? Todo dono de academia... Todo dono de academia que tem um produto diferenciado, que tem um plano premium, ele quer que esse plano premium tenha uma aderência de alunos maior. Sim ou não? Sim. Senão ele não criaria. Mas, às vezes, o dono da academia até cria um plano premium, só que não tem uma boa aderência. Por quê? Porque o plano não está atraente. A máquina resolve isso para você. Daniel, o que é que tem a ver a máquina com o meu plano premium? Cara, você vai colocar a máquina na sua academia, é um formato de locação, e dentro desse formato, toda vez quando o aluno chegar na academia, ele vai lá e ele tira uma suplementação. Aí pode ser um pré-treino, pode ser um whey para queima de gordura, pode ser um whey para ganho de massa, enfim. Daniel, mas são quantos sabores? Nós temos 11 sabores, tá? Além do que a máquina também é um bebedouro. Então você pode pegar o seu bebedouro ali, vender, fazer uma grana com ele e você vai colocar a máquina no lugar. Inclusive, esse formato aí, esse modelo, não é um modelo novo, Alexandre, porque o novo tem uma tela em cima e o cara ainda pode fazer anúncios com a tela. Então, se a gente for fazer uma conta simples aqui, uma conta básica, cara, você, dono de academia, é influente na sua região. Você tem alunos que tem negócios, dentista, o cara tem uma autopeça, o cara é dono de um posto, enfim. O cara pode colocar esse anúncio na tela da sua máquina. E o cara, quando for beber água, ele vai beber água e vai ficar olhando para a tela. Ele vai encher a garrafinha ali e vai ficar olhando para o anúncio. Então, se fizer uma conta rápida, ele conseguir aí 20 anúncios, ou uma conta rápida, 20 anúncios a R$150. Dá quanto, Alexandre? 3 pau. 3 mil. Você já pagou a máquina e você tem lucro. Fora a quantidade de planos premium que você vai vender. Então, cara, uma mega solução para você gerar lucro, para você gerar caixa na sua academia. O nome da empresa é One Wheel. Inclusive, a gente tem aqui o WhatsApp também. Não sei se dá para voltar um pouquinho, produção aí. Ou não sei se é no final. Deixa eu ver se é agora. Aí. Pega seu WhatsApp aí, ó. 11 96435 5898. Esse não é o WhatsApp da One Wheel. Esse é o WhatsApp da nossa equipe. Porque quando eu fui conversar com eles lá, Alexandre, na sede da One Wheel, eles falaram: Daniel, eu vou fazer essa condição aqui. Você vai fazer essa condição mesmo? Não, vou fazer. Eu já fechei parcerias que o cara falou que ia fazer e ele não fez. Como foi que eu fiquei? Então, você vai fazer mesmo? Isso aqui é diferenciado. Você vai fazer, então eu posso colocar o número da nossa equipe lá, do nosso comercial? Pode. E aí a gente vai te dar todo o apoio e você já vai para eles com tudo pronto e a condição e a vantagem garantida. O One Wheel é a máquina que vai gerar lucros na sua academia. Ok? Então, muito obrigado, os nossos apoiadores aí. Continue com a gente, isso é muito importante. Né? Mas pode ter certeza que vocês estão nos ajudando a aumentar o alcance do nosso podcast. E lembrando, você quer a sua marca aqui? Cara, a forma que você vai nos apoiar é muito melhor do que a que você imagina. Tem um link aqui, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai conversar e eu tenho certeza que vai dar negócio. Alexandre, eu quero te agradecer. O papo está muito bom. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer por estar aqui. Claro que foi de grande valia. A gente tem sempre muitas dúvidas com aquilo que a gente não conhece. Existe um preconceito do dono de academia tradicional para a low cost. Existe esse preconceito. Lá não estou preocupado com nada. Você já conseguiu mudar isso, pelo menos na sua unidade de Campinas.
Né? E vários outros caras eu já vi mudando também. E vários outros caras vêm Olha mudando aí. também. Então, se o medo do cara despreparado da academia tradicional era que chegasse uma low cost do lado, o novo medo agora é que a low cost passe a ter uma gestão eficiente como você tem Aí, lá se na você sua. não tivesse, tá morto. Pois é. Se você tiver, você não tá morto. Você vai entregar algo um pouco mais personalizado e tem muita gente que tá disposta a pagar por isso. Pois é. Normal. Então, muito obrigado. Deixa as suas considerações finais aí. E já que a gente teve um conhecimento muito legal com você, deixa uma dica para o dono aí que quer aumentar faturamento. Você já passou por esses dois ambientes. O que seria o ponto principal que ele pudesse focar? Aumentar faturamento. Anúncio internet, e não é só anunciar de qualquer jeito, o criativo importa, a copy importa. Não adianta, por exemplo, você fala do Zumba, aí ele vai pro site e tá numa página que não tá falando do Zumba, por exemplo. Né? Então tem que tá tudo interligado. Alguém vai ter que ficar responsável por responder essa galera que vai entrar em contato com você. Não pode demorar. Minha equipe é pequena, responde você. Eu falei pro Daniel, da 3 horas da manhã eu tô respondendo, minha equipe não tá mais trabalhando. Eu tô lá vendendo 3 horas da manhã. Segundo, se você não tem disposição para aprender, fazer um monte de curso e também não tem esse tempo, contrata o Daniel, contrata um cara que manja de vendas e não faça o que a maioria dos donos fazem, que é o quê? Treina a minha equipe e ele nem vai no treinamento. Ele não entende como é que é o treinamento, ele não entende por que está sendo dado cada coisa. Cada frase ali pode ser milagrosa, dependendo da negociação que você está fazendo. E aí depois, quando você vai embora, ele não sabe retreinar a equipe. E as pessoas também vão embora, né? Mesmo que você pague bem, uma hora ela vai arrumar uma coisa melhor, ou vai atrás de um sonho mesmo, ganhando a mesma coisa. E aí, quem que vai treinar a sua equipe de novo? Vai ter que contratar de novo, né? E outra, os caras eu não acreditava. O Almeres falava, cara, tem uma galera da musculação que não aguenta mais. Eles querem fazer um trabalho que presta. E eu falava, papinho, Almeres. Para de onda. O professor não quer nada com nada. E na hora que a gente sentou os caras e falou assim, aqui a gente vai ajudar o cara. A gente vai ajudar o cara a se livrar da dor dele. Não interessa se é uma dor no joelho, nas costas, ou uma mental que tá muito gordo, tá muito magro. Você vai ajudar o cara. E mostrar para ele que ele só vai ser valorizado na sociedade se ele gerar valor. Gerar valor é o quê? Resolver problema. Resolver problema é ajudar os outros. Então, cara, a tua equipe... Não adianta você contratou o Daniel. Contratou uma empresa boa de gestão de tráfego. E aí, sua equipe de musculação e ginástica empurra os caras pra fora? Não adianta. Não adianta. Você vai ter que mudar um pouquinho teu atendimento aí. E não é impossível. Não é possível. Existe ferramenta, pessoas preparadas, vai atrás que dá certo. Show demais. Caraca. Caio, considerações finais? Finalizar com uma coisa muito importante que a gente bateu na tecla hoje, que foi independente do modelo de negócio que você quer ir, o que depende do crescimento desse modelo é você. Então vá atrás de cursos, vá atrás de conhecimento. O Alexandre foi para fora, foi para os Estados Unidos atrás de conhecimento, porque é isso que muda. Então, independente do modelo que você é, porque a gente já trouxe aqui gente de high ticket, a gente já trouxe o Alexandre que é E low foi o cost. conhecimento que eu adquiri antes de ir para os Estados Unidos que me levou lá, porque eu era pobre. Legal. Verdade. Então, corra atrás do conhecimento, porque independente do modelo, você vai crescer. E para você estar sempre com a gente, nos siga nas redes sociais, no Instagram, @podcast, _network fitness, oficial _BVA e Caio.Silva34. Eu quero te agradecer por estar com a gente em mais um episódio do Podcast Network Fitness. A gente se vê no próximo programa com muito mais conhecimento. Um abraço. Valeu!